10 de fevereiro. Nós estamos encerrando a semana falando das escolhas das pessoas. Nós vimos, por exemplo, Abraão, que a herança que Deus prometeu a Abraão, a seu povo, não está nesse mundo. E Abraão compreendeu perfeitamente isso, porque Abraão não teve a possessão da terra de Canaã. Pelo contrário, quando ele chegou lá, tinha os cananeus, os fariseus, enfim, tinha dezenas de povos lá que não abriam mão daquilo. Ele também não lutou ali para ter isso aí. Deus falou que ia dar para ele. Mas, por fim, ele não teve nem o equivalente a um pé de terra que dissesse: isto é meu. Pelo contrário, quando a esposa dele morreu, ele teve que comprar uma sepultura cavada numa rocha, num lugar muito lindo que ele escolheu. Ele comprou dos cananeus. E os cananeus disseram: não, você é uma pessoa honrada, pode ficar com ela, como dizendo, eu estou te dando isso aí. Não, quem ia dar era Deus. Ele falou: não, senhor, eu só fico com ela se vocês me venderem. Veja que simbolismo, que significado. Ele andava pela terra de Canaã como um peregrino, como alguém que ainda não era dele, como alguém que está em terra estrangeira. Andou ali entre aqueles povos, não mexeu com ninguém, tudo em paz, aguardando pela fé que Deus realizasse a promessa. E veja que nem ele, nem seu filho, nem o filho dos seus filhos viram esta terra livre dos inimigos como se fosse deles. Então, Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve José e outros, né? Estou só destacando alguns, e ficaram presos 400 anos lá no Egito, como escravos, cada vez sofrendo mais ali, até que Deus vai cumprir essa promessa feita a Abraão, de que aquela terra, não do Egito, do Egito estava fora de Canaã, mas ele tinha que caminhar até Canaã, tanto é que caminhou 40 anos. Mas não precisava, não é tão longe assim, é perto. Só que eles ficaram dando volta por causa do pecado deles, né? Da incredulidade deles. Então eles rodaram até chegar na terra de Canaã. Aí sim se cumpriu a promessa. Só que a promessa de dar a terra de Canaã era apenas uma promessa. A promessa maior a Abraão diz que ele seria pai de uma multidão incontável de pessoas. E ele foi ficando velho, não tinha filhos, até que teve um filho. A Sara tinha 90 anos, ele tinha 100 anos, 99 anos, né? E teve esse filho. E depois, quando o filho tinha 16, 17 anos, Deus pede para matá-lo. E nós sabemos o que aconteceu, que não foi morto, porque o anjo segurou a mão dele e falou: agora eu sei que você crê em mim. Que homem! Que fé! Ele é chamado pai da fé. E sabe por que ele não reclamou de não ter recebido Canaã
como Moisés, como no caso Josué recebeu, porque ele olhava para este mundo, ele não olhava para este mundo como sua pátria. Não, ele não. Aquilo tanto faz para ele. É como hoje, né? A pessoa é pobre. Eu vou entrar na igreja para ficar rico. Esse não é o objetivo. Deus pode fazer qualquer pobre ser rico, qualquer rico ser pobre. Deus pode estar no comando de tudo. Mas isso não é o principal. O principal é que nós queremos estar junto com Deus. E a promessa espetacular está na segunda vinda de Jesus Cristo, onde Ele vai tirar a natureza pecaminosa, que nos faz ter vontade de pecar, e nos dar a vida eterna, e não vamos experimentar a segunda morte, que vai ser depois do milênio. Às vezes, somos tentados a ir em direção de duas coisas: dos prazeres e do lazer. Mas Moisés não olhou para isso. A visão dele estava muito mais além do visível. O majestoso palácio do faraó, do trono, e também dos costumes que ali tinha, as formas de se viver ali, escondiam a estratégia de Satanás, dos prazeres pecaminosos, onde se afastava cada vez mais de Deus. Ele conseguia ver isso pela fé. E ele olhava para além daquele lindo palácio, para além daquela coroa corruptível, podendo ver as altas honras dos santos do Altíssimo, que receberão um reino incontaminado do pecado. Não tem preço, não tem comparação. Às vezes nós procuramos, mas eu vou na igreja para ser curado. Vou na igreja por causa dessa doença. Vou na igreja para resolver os problemas da dívida, para arrumar um emprego. Não é isso. Atrás disso aí tem algo muito mais alto. A vida eterna, que é a libertação do pecado. Vamos ter um lugar onde não tem mais pecado, mais vontade de pecar, mais tentação. Vai ter paz, alegria, felicidade. Isso é que tem valor. Mesmo que nós passarmos a vida toda pobres, doentes e com problemas e com tentações, nós devemos usar tudo isso para a nossa santificação e procurarmos espiritualmente sermos melhores hoje do que ontem e melhor amanhã do que hoje. Isso chama santificação. Rumo à santificação. Não estou dizendo perfeição. Santificação. Às vezes você vai tropeçar. Se tropeçar, Deus não está preocupado com os seus tropeços. Ele não quer que você tropece. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia pecares, essas coisas vos escrevo para você não tropeçar. Se todavia tropeçar, você tem que levantar, porque você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Senhor. Está sentado à destra de Deus, à direita de Deus. Pela fé, por exemplo, Moisés, a se desviar dos nobres da terra,
levou Moisés a se desviar dos nobres da terra e se unir à nação humilde. Não tem coerência isso. A pessoa já tem tudo que quer, aí ele volta a estaca zero. Porque ele quer. Livremente. Atrás dessa decisão estava a fé. Né? Então, atrás das decisões, da firmeza de Abraão, estava a fé. Confiança inabalável daquilo que você não pode ver, mas tem certeza que existe. Então não tinha razão de ser para alguém que olhasse de fora. Para ele tinha. Preferiu obedecer a Deus em lugar de servir o pecado. Veja, em 2 Pedro 3,10, nos leva a uma pergunta. O que vai ser de nossas posses? O que vai acontecer? Você tem uma fazenda, você tem várias casas de aluguel, você tem uma poupança grande lá, aplicações financeiras, ações, vários carros, barcos, iates, enfim, você tem toda a riqueza que você nem precisa. O que será disso quando você morrer? Para quem vai ficar? Você vai desfrutar de alguma coisa disso depois da morte? Não. O que vai ser de tudo isso na segunda vinda de Jesus? Você vai levar para o céu alguma coisa disso? Ou isso vai contar algum ponto para você se considerar, ser considerado apto para o reino de Deus? Jesus vai dizer assim, olha, venha para a frente os ricos. Quanto mais rico, mais na frente estão. Tem igrejas que fazem assim. A seleção dos membros pela quantidade de oferta que eles dão. Agora vamos fazer a reunião dos 50 mil. Ou seja, todos os que dão 50 mil. Vamos fazer um jantar e tal, servido a champanhe e tal, e nós vamos tratar dos altos assuntos. Só pode entrar quem dá mais de 50 mil reais por mês. Aí eles vão então, depois que faz essa reunião, vamos fazer a reunião agora com os que dão mais de 10 mil, até 49 mil. Então faz um negócio inferior e eles vão estar ali e tratar de assuntos inferiores. E assim os demais são tratados como um rebanho, como números. Você dá 100 reais por mês, 30 reais por mês. Sim, eu nem sei o seu nome, mas quem dá 50 mil, eu sei. São pessoas íntimas da liderança da igreja. Irmãos, aonde o cristianismo ensina isso? Não existe isso aí. Isso aí foi inventado. Pelo contrário. Jesus fala, quando você vai numa festa, num lugar importante, não sente nos primeiros lugares. Espere alguém te chamar. Você não vai querer ser importante. Porque alguém pode chamar você e você dá licença que esse aqui está ocupado. Isso aqui não é para você. Muito cuidado com buscar honras, prazeres. Isso não conta nada, pelo contrário. O que Jesus nos dá de informação é que as riquezas podem se tornar a fonte de todos
todos os motivos errados. Porque difícil, mas é possível, mas é difícil a pessoa não se agarrar às riquezas. Nós vemos que Abraão não se agarrou às riquezas, embora for muito mais rico do que talvez Moisés. Moisés não se agarrou às riquezas que ele herdaria do faraó, possivelmente. Eles largaram tudo. Nós vemos Jó. Jó era riquíssimo, mas não se apegou à sua riqueza. Tanto é que ele ganhou de novo o dobro. E continuou justo, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Mas a maioria tem essa tendência de se agarrar. E quando se agarra, o coração fica ali. Aí fica preso. Satanás consegue fazer uma armadilha e enrolar a pessoa ali. A pessoa fica cega porque ela quer cada vez mais, e os prazeres e as honras, o poder, começam a ser a fonte do seu objetivo. E o cristianismo e a salvação e Jesus vai ficando apenas como algo sintético, né? Volúvel, algo que pode ser trocado e justificado por qualquer coisa. Então, vamos ter cuidado. Também não quer dizer que é pecado, mas mesmo às vezes com pouca coisa, às vezes a gente age assim. Mas que o Espírito do Senhor abra nossos olhos e a fé, o dom da fé, os